Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da presença, da graça, do favor, da misericórdia, da bondade do Senhor. Amém? Que essa semana se inicie uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de confiança e descanso das promessas do Senhor na minha e na sua vida. Amém? Vamos agradecer porque o Senhor é bom, a sua misericórdia, o seu favor, a sua graça, elas duram para sempre. O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai Celestial, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai da minha alma, da minha mente, do meu coração, dos meus sentimentos, do meu ser, da minha existência. Nós entramos na Tua presença, Senhor, humildemente, para reconhecer que somente Tu és Deus, Tu és todo-poderoso, Teu nome está acima de todo nome. Nós declaramos que a Tua presença, que a Tua unção está sobre nós, Espírito Santo. Nós declaramos, Senhor, que Tu és poderoso sobre todas as coisas. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. E nesse dia, nessa semana, nós declaramos que o nosso coração está em Ti, que a nossa confiança é em Ti, Senhor. Ainda que nós olhemos ao nosso redor e tudo não se pareça em nada com a Tua promessa, nós decidimos confiar, nós decidimos descansar, porque a Tua promessa vai se cumprir, Senhor. Ainda que não seja no nosso tempo, ela será realizada, porque a Tua palavra é verdade, o Senhor é fiel, aquilo que o Senhor nos prometeu. Pai, prepara a atmosfera, Senhor, para nós exaltarmos e engrandecermos o Teu nome, Espírito Santo, porque somente a Ti, somente e exclusivamente a Ti, Senhor, nós nos prostramos, nós Te adoramos, nós Te amamos, Senhor, e ansiamos para receber mais da Tua palavra. Enche o nosso coração nesse dia com a Tua esperança, com o desejo, Senhor, de estarmos cada dia mais na Tua presença, Pai. Leva cativo nossa mente, nosso coração, sentimentos, pensamentos, emoções submissos a Cristo, Senhor. Nós declaramos que a nossa mente, nosso coração, pensamento subconsciente é submisso ao senhorio de Cristo. Pai, ministra o nosso coração no mais íntimo, no profundo, no oculto e no secreto, naquelas áreas que somente o Senhor sabe que precisamos ser alcançados, transformados, Senhor, restaurados, renovados. Renove em nós, Senhor, a nossa força, renove em nós a nossa esperança, renove em nós, Senhor, a nossa alegria diária de viver na Tua presença, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, fala o meu coração, fala o coração de cada um, Senhor, ministra na nossa alma, Pai, que não seja eu falando das minhas palavras, Senhor, mas seja o Teu doce, amado Espírito Santo. Espírito Santo, que nós vamos fazer juntos hoje, nos dá estratégia, direção, discernimento, revelação da Tua palavra. Nos traz a Tua sabedoria, Senhor. Nos conduza nesse dia a cada passo, a cada palavra que nós possamos falar, seja debaixo da Tua direção. Nos dá um coração manso, Senhor, um coração humilde, um coração tranquilo e sensível à voz do Espírito Santo. Peça a Ti, Senhor, tudo aquilo que rouba a nossa atenção, tudo aquilo, Senhor, que nos desvia do Teu caminho, seja paralisado e neutralizado agora no poder do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que cadeias são quebradas, correntes são destruídas no poder e no nome de Jesus. Eu declaro a presença do Espírito Santo, a unção de Jesus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, instrumento, ó Pai, que todo eu, Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus, eu declaro a presença do Espírito Santo. Eu declaro que os anjos do Senhor estão acampados aqui, estão acampados na sua casa, estão acampados ao nosso redor, nos livrando de toda mentira, todo engano de Satanás, toda artimanha, seja parada e neutralizadas agora, no poder do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, que oração poderosa que o Senhor nos conduz. E essa semana o Senhor nos direciona a descansarmos nas Suas promessas. Uau! Que difícil é descansar. Descansar não é só simplesmente parar depois de um dia de trabalho, sentar no seu sofá, ficar assistindo TV, ficar criando tendinite nos dedos ali, rolando tela do Instagram. Descansar e descansar sua mente, descansar o seu coração, descansar suas emoções, os seus sentimentos, baixar ali a sua adrenalina. Descansar é muito além de parar. Descansar é muito além de estar inerte.
ali sem fazer alguma coisa. Descansar vai muito além. Descansar é confiar que mesmo em meio a todas as dificuldades, que mesmo em meio a todas as circunstâncias daquilo que está acontecendo à sua volta, você tem paz. E o único que é capaz de dar essa paz em meio às adversidades chama-se Jesus Cristo, através do seu doce, amado Espírito Santo. Descansar, ele é tão sério, é tão importante que é um mandamento bíblico. O Senhor nos manda descansar, nos manda confiar, nos manda a nos entregarmos a Ele de total confiança naquilo que Ele já prometeu. Nós temos a história da tempestade em alto mar, né? Onde os discípulos de Jesus falam que eles vão atravessar para o outro lado, só que no caminho eles se deparam com uma grande tempestade. E Jesus está o quê? Ele está descansando. Jesus dorme no barco. Se Jesus está no meu e no seu barco e ele dorme e descansa e está em paz, por que nós estamos desesperados? Então essa semana nós vamos discorrer e tentar compreender o que o Senhor quer dizer na minha e na sua vida, quando ele diz para descansarmos. O descanso natural nós sabemos que é parar, deixar de fazer as coisas, parar por um momento, tentar ali repousar o corpo físico. Repousar o corpo físico é fácil, difícil é repousar a nossa alma, que grita, que se desespera, que se debate, que quer resolver. Muitas vezes você vê alguma pessoa descansando, entre aspas, que ela está ali parada, mas a sua mente está tão atribulada, a sua mente está tão perdida em tentar encontrar algumas soluções que a última coisa que ela está fazendo é descansar. Ela não está mesmo descansar. A falta de descanso, de confiança no Senhor, causa insônia, causa pesadelos, causa perturbação, distúrbios entre ansiedade, depressão, pensamentos acelerados. Nossa, como hoje nós vivemos essa questão dos pensamentos acelerados, por nos alimentarmos excessivamente de informação que nem é tão útil assim para a nossa vida. É um mero conhecimento vazio, que não vai nos agregar a absolutamente nada. Então estamos sempre correndo aqui, atrás do vento, atrás de coisas que são passageiras, assim como o vento vem por um caminho que nós não sabemos e volta por outro que também não identificamos, e estamos só correndo atrás de nada. Então descansar a mente, descansar os pensamentos, descansar o coração. Como fazemos isso? Como descansarmos em meio a tudo que está acontecendo? A palavra do Senhor nos diz em Salmos 37:7. É um Salmos que ele fala sobre o final dos maus e dos bons. É um salmo que discorre em decorrência disso. É um conselho do Senhor para Davi, né? É um salmo de Davi. Todos que me conhecem sabem que eu sou apaixonada por Davi, pelo seu coração, pela sua entrega, pela sua verdade, e principalmente Davi tinha um coração que descansava no Senhor. Davi, ele conseguia descansar em meio a toda a perseguição de Saul, dos filisteus. Davi, ele tinha perseguições de todos os lados. Você imagina a mente e o coração de Davi como é que não era. Ele não tinha paz, na verdade, assim, paz exterior. Ele estava sempre sendo perseguido. Muito jovenzinho, era o leão que ia roubar a ovelha do seu pai, era o urso. Davi sempre estava em meio a batalhas, a conflitos, a guerras. Davi, quando você lê a história de Davi, você vê que ele dificilmente ele tem um momento de bonança. Ele está sempre em meio a conflitos. Mas mesmo em meio a grandes conflitos, Davi descansava, porque ele confiava na fidelidade do Senhor. Ele confiava que em meio a todo aquele desespero, o Senhor viria, o Senhor faria a justiça, o Senhor cumpriria com as promessas que o Senhor fez para ele. Então, no Salmo 37, é exatamente isso que Davi quer dizer. Ele diz que vou descansar no Senhor, indiferente ao que aconteça, eu descanso no Senhor. E aqui a palavra do Senhor ministrando o coração de Davi. Muitas vezes a gente lê um salmo de Davi
Eu amo a sinceridade, a verdade com que Davi se reporta ao Senhor, a fragilidade, a humanidade. Ele não era um super-herói, eu aguento tudo, não. Ele era ungido do Senhor, um separado. Ele era um homem totalmente diferente, especial, mas ele era humano, ele era sensível, e ele colocava a sua sensibilidade ao Senhor com transparência. Que sejamos assim. Por isso que Davi é segundo o coração do Senhor, porque ele é honesto, ele é verdadeiro com as suas emoções, com os seus sentimentos, com os seus desafios, e ele confia no Senhor. E aqui nesse Salmo 37:7 diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Então aqui a palavra, o texto base é a parte A, né? Que são essas primeiras frases aqui. Descansa no Senhor e espera nele. Nós vamos ficar com isso. Descansa no Senhor e espera nele. É fácil descansar? Não. Esperar? Também não. São duas coisas que são muito difíceis para que nós colocamos na nossa vida. O descansar e esperar. Porque para todo propósito na Terra, há um tempo determinado. Qual é esse tempo? Nós não sabemos. Seria excelente sabermos qual seria o tempo da nossa vitória. Está chegando. Seria até mais fácil, teoricamente, esperar. Ou talvez muito mais difícil, porque às vezes aquilo que você pede, aquilo que o Senhor te prometeu vai se cumprir daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Meu Deus, quanto tempo. Aí tá, beleza. É confiar no Senhor, descansar. Senhor, me ajuda a descansar. Se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo nos conduzindo, acalmando a nossa alma, acalmando nossos sentimentos, as nossas emoções, jamais nós vamos conseguir descansar. Nós vamos nos precipitar, vamos tomar decisões, falar coisas, ter atitudes que não foram conduzidas, que não foram inspiradas pelo Espírito Santo. E o que nós vamos fazer? Retardar aquilo que o Senhor já está fazendo na nossa vida. Ou seja, quando nós tomamos uma decisão, uma atitude que não está de acordo com o que o Senhor quer, nós retardamos aquilo que o Senhor já está fazendo. E a pergunta hoje é descansar. Como que é possível descansar em meio ao caos que estamos vivendo hoje, em meio às dificuldades, em meio às contas para pagar, em meio aos sentimentos e emoções que borbulham dentro do seu coração, em meio à frustração, em meio à tristeza, em meio ao abandono, em meio ao luto, em meio a términos, seja de relacionamentos que foram. Como que eu vou descansar mediante a todas essas coisas? A palavra é: confia no Senhor, espera nele. Esse é o descanso que o Senhor tem para mim e para sua vida. Descansar, confiar, sem se desesperar. Como que isso é possível, Clécia? Confiando no Senhor. Descansa no Senhor. Eu estou desesperada, eu estou angustiada. Senhor, socorro. Quem nunca fez essa oração pedindo socorro pro Senhor, nunca se desesperou. Nunca chegou ao ápice do desespero. É aquela oração que você fala, você não tem mais palavras para falar com o Senhor, você só fala: Senhor, socorro. Jesus, socorro, apressa-te em me socorrer. Socorro, socorro, é um pedido de socorro. Esse é o verdadeiro desespero, mas confia no Senhor. Nós somos movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos conduz, é quem nos direciona, é quem nos dá força. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Não existe descanso, não existe estratégia. O Espírito Santo é quem nos conduz. Em Hebreus 4, do 9 ao 11, diz o seguinte: portanto, resta um repouso sabático. O repouso sabático era o sábado, que até hoje muitos judeus eles ainda descansam e não fazem nada ali naquele sábado. Porque, que nem eu falei, é um mandamento bíblico. Lógico, logo que o povo saiu do Egito e estava no deserto, o Senhor deu os seus mandamentos, que não são 10, são muito mais do que 10, mas naqueles principais ali está o descanso no sábado para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Como Deus descansou de suas obras? Deus se cansa? Não, mas ele dá o exemplo. Deus não se cansa, Deus é soberano. Deus é o autor, consumador de todas as coisas. Então, quando Deus
criou toda a sua criação, fez tudo. No sábado ele descansou. Ele descansou por quê? Porque ele dá exemplo. Ele descansou porque ele mostra para nós como se faz. Assim foi Jesus. Jesus veio na terra para nos mostrar como é possível vencer o pecado dia após dia, orando, confiando e entregando nas mãos de Deus. Para você ter uma ideia, o descanso ele é tão importante que o primeiro dia do homem na terra foi o descanso. Ele foi criado no 6º dia. No 7º dia ele descansou. Então descansar é confiar no Senhor, é entregar na mão do Senhor. É fácil? Não. É difícil? Muito. Mas peça ajuda ao Espírito Santo, porque ele vai te conduzir, ele vai te direcionar. E a palavra do Senhor nos dá estratégia, nos dá direção. Essa semana nós vamos procurar a luz da palavra. Senhor, como descansar? Me ensina a descansar e a confiar que o Senhor vai fazer. Assim como diz no Salmo 37, descansa no Senhor e espera nele. Essa semana nós vamos descobrir as palavras, o caminho, as chaves que o Senhor tem para mim e para a sua vida, para nós descansarmos e esperarmos, que essa é a semana do nosso descanso no Senhor. Entregue seu coração essa manhã e peça ao Senhor: Senhor, me ajuda a descansar. O mundo está desmoronando, mas eu quero ter a paz do Espírito Santo, eu quero descansar na tua presença. Amém? Fica com Jesus, fica com essa palavra, medita no seu coração, descansa no Senhor e espera. Ainda que você naturalmente não consiga, peça ajuda ao Espírito Santo, porque sim, ele vai te conduzir ao descanso que o Senhor tem para minha e para sua vida. Amém? Fica com Jesus.